Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação sobre topografia no AutoCAD Civil 3D, que está sendo apresentada no primeiro Conatop agora em agosto de 2016. Vocês vão me acompanhar aí na tela, vocês vão me ver num espaço mais reduzido, e eu aconselho a manter por perto algum material para escrita, um caderninho, para quê? Para que você anote as suas principais dúvidas e interaja depois comigo via Facebook, LinkedIn, a forma que você achar mais fácil. Tudo bem? Então vou passar aqui para o meu próximo slide, que é onde eu vou apresentar para vocês o que você aprenderá nesta palestra. Tenho assim comigo que você já sabe mais ou menos que você vai ver topografia no Civil 3D. Mas aonde que nós queremos chegar nessa palestra e o que nós esperamos que você fique sabendo ao final da mesma? Você vai ficar sabendo agora na apresentação deste slide. Então vamos lá, vamos entender o que você vai aprender ao longo desta palestra. Então tem até aqui uma imagem, né, de topografia aí, uma estação total. Então vocês não vão aprender comigo aqui, por exemplo, a usar uma estação total, porque isso é algo que vocês já sabem, ou a usar um teodolito, um GPS. Na verdade, eu vou mostrar algumas coisas que podem ser realizadas durante uma medição de topografia e que vai enriquecer o seu projeto, que vai facilitar a transformação de pontos frios em um desenho mais vivo, em algo que possa ser facilmente interpretado e até que ajude você a vender o seu produto. Hoje em dia não basta ser bom, hoje em dia você também, além de ser bom, você tem que saber vender o seu produto, não é mesmo? Então, vou começar fazendo o quê? Vou começar apresentando para você o que é o AutoCAD Civil 3D. Muitos aqui podem ter uma noção do que é este software, mas acredito que alguns não tenham o porquê que o AutoCAD Civil 3D é tão importante. E para que a gente saiba o porquê ele é tão importante, a gente precisa entender o que é o AutoCAD Civil 3D. Então essa é a primeira parte da minha palestra. Vocês vão ver, quando eu estiver explicando esse tópico, que eu tenho um carinho muito grande por esse software, mas deixo para contar isso na hora da apresentação, tá bom? Em seguida, uma vez que você já sabe o que é o AutoCAD Civil 3D, você vai conhecer o porquê você deve utilizar o AutoCAD Civil 3D. E vejam bem, aqui eu não vou falar só do porquê que você deve utilizar o AutoCAD Civil 3D para topografia. É claro que esse é o principal objetivo, mas como as pessoas que são envolvidas com topografia também trabalham em outras áreas, é interessante ela saber que o Civil 3D oferece tanta coisa que é bem possível que ela precise utilizá-lo para outros fins, tá certo? Além disso, vamos continuar aqui, você vai conhecer quais são as ferramentas do AutoCAD Civil 3D para topografia. Muito bem, é agora que nós vamos começar a aprofundar no assunto da palestra. E aí você vai entender o porquê que esse software é tão interessante para topografia. Continuando, você vai ter a guia Survey. O que é a guia Survey? É uma guia voltada para topografia. Para que você entenda como trabalhar com topografia no Civil 3D, é fundamental que você saiba utilizar a guia Survey. Então, você vai precisar conhecê-la um pouco melhor aí. Inclusive, eu vou até fazer um comentário, já que tem uma buzininha aqui. A minha rua é uma rua muito movimentada, ela tem cachorro, passa o pessoal com carro, né? Então, se vocês ouvirem algum latido aí, para quem já está acostumado com as minhas palestras online, vão lembrar que tem uns latidinhos, alguma coisa, porque na minha rua tem 26 cachorros. Então, devido a essa grande quantidade, uma hora ou outra tem um latido, tá? Então, vou continuar aqui. Nós vamos falar de bancos de dados topográficos e aqui vai ser interessante, porque aqui que você vai ver o diferencial. O porquê que os dados topográficos no Civil 3D são tão interessantes. Porque, na verdade, a gente trabalha com bancos de dados topográficos. Para finalizar, nós vamos ver também como trabalhar com estilos de pontos e figuras topográficas, que é quando a gente sai da frieza dos pontos para algo melhor, para algo que tenha uma melhor visualização. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho mais do AutoCAD Civil 3D em si, e para isso eu vou contar um pouco sobre como foram as minhas rotinas com esse software até chegar, na verdade, no Civil 3D, que nada mais é do que um produto da Autodesk que desenvolve o AutoCAD, tá? Então, ao final aí desta
parte da apresentação, você vai entender o porquê que ele é tão utilizado nos projetos de infraestrutura, tá bom? Então vejam só, quando eu terminei o meu curso técnico por volta de 2001, isso há 15 anos atrás, eu tinha uma dificuldade imensa de desenhar à mão. Para fazer uma linha com reta, com régua, já era algo que para mim parecia algo assim impossível. Conectar ponto final com ponto final, ponto médio, traçar perpendicular, gente, isso era eu sou péssimo em desenho até hoje. Então, foi aí que o AutoCAD revolucionou minha vida. Por quê? Porque no AutoCAD você aperta uma tecla, a linha fica reta. Você conecta um ponto a outro, você conecta o ponto central. Então, assim, foi aí, vamos dizer assim, foi por ver que esse software solucionava um problema, uma dificuldade que eu tinha, que a minha vontade em conhecer um pouco mais sobre ele foi aumentando. E aí, como eu tinha dito anteriormente, eu trabalhei em um estudo de impactos ambientais, onde nós precisávamos conhecer de uma forma muito detalhada o terreno onde ia acontecer aquele impacto. Por quê? Porque era um estudo de impacto para algumas diques que iam ser construídas para contenção de enchente no município de Pouso Alegre, que é próximo da minha cidade aqui, no sul de Minas, né? E você não faz uma análise de inundação se você não conhecer o terreno de forma bem detalhada. Inclusive a topografia, quando você precisa realizá-la para um estudo desse, ela tem que ser muito precisa. E aí foi um trabalho daquele que vocês já conhecem, né? 6, 7 meses de medição, 3, 4 dias por semana medindo, pula cerca, entra na terra da outra pessoa que ainda não autorizou você entrar, vem cachorro, aí você conversa com eles gostam de você, entende que a medição que você está fazendo é para um estudo de impacto ambiental, quer saber um pouco mais, chama você para tomar café, aquela coisa. Gente, vou falar bem a verdade, faz muito tempo que eu não faço topografia e sinto saudade, porque eu adorei essa fase, foi uma fase muito divertida, apesar do trabalho pesado que foi. Mas aí, nós tínhamos que medir, fazer a medição já de acordo com o que o nosso técnico falava, para que o resultado fosse de acordo com as nossas necessidades. E aí nós tínhamos que colocar descrições de pontos e tudo mais. E nós passávamos essa informação para o AutoCAD, que processava todo o trabalho de topografia. E ali nós aplicávamos estilos de ponto, georreferenciava, colocava uma imagem de fundo para que a gente visualizasse as áreas que já foram medidas, essas rotinas que quem trabalha com AutoCAD para topografia já conhece. Contudo, dava um certo trabalho. Apesar da equipe ser muito boa nisso, a gente tinha um trabalho ali. Quando eu tive que conhecer um software a mais, que foi o Civil 3D, para resolver um problema que eu tinha na minha dissertação de mestrado, que o AutoCAD não solucionava, eu comecei a investigar esse software, eu comecei a ver o que o Civil 3D tinha a mais que o AutoCAD. Por quê? Porque eu já tinha notado ali que algumas rotinas que antes eu realizava no AutoCAD eram extremamente simplificadas no Civil 3D. E aí foi que eu adquiri alguns livros sobre o tema e localizei o campo só de topografia. Foi ali que eu vi que todo o trabalho que a gente fez no AutoCAD, que foi muito bacana, levaria metade do tempo se nós estivéssemos fazendo no Civil 3D. Então, no Civil 3D, ele vai permitir que você complemente as suas informações de uma forma muito interessante. Recentemente, quando eu estava apresentando uma palestra pelo Instituto Geoeduc, onde eu estava introduzindo o Civil 3D para o pessoal que tinha se cadastrado na palestra, um usuário falou que ele estava assistindo a palestra justamente para conhecer o Civil 3D, para saber o que ele poderia fazer na questão de topografia, que o software que ele já utiliza, não vou citar o nome aqui agora, mas que vocês sabem que software é esse, poderia não, vamos dizer assim, suprir essa necessidade. Então, é o que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa apresentação. Agora que vocês já sabem o porquê que eu sou fiel defensor do Civil 3D, e olha lá, eu não sou pago pela desenvolvedora do software, eu vou mostrar para vocês o porquê que ele é tão interessante para projetos de infraestrutura. Então eu preparei alguns tópicos aqui para você entender melhor o que o Civil 3D traz de novo para quem não está acostumado a trabalhar com ele, que está acostumado, por exemplo, a criar seus projetos no AutoCAD,
que em momento algum nós estamos falando aqui que é ruim, tá? Só o AutoCAD Civil 3D é um pouco mais completo. Então vamos ver aqui algum desses tópicos aí. Então a primeira questão que torna o Civil 3D mais completo que o AutoCAD é ele fazer parte do que nós chamamos de tecnologia BIM. O BIM, resumindo, de uma forma bem resumida mesmo, é um modelo integrado de desenho. Então, por exemplo, vamos pensar o projeto de uma casa no AutoCAD feito em 2D e 3D separadamente. Qualquer modificação que você fizer no 2D, você vai ter que visualizar as modificações e fazê-las no 3D. Isso manualmente. Então vamos dizer que você fez todo o seu projeto e acha um errinho lá na planta. O que você vai ter que fazer? Mudar a planta, mudar o desenho 3D e por aí vai. Projeto de estrada, por exemplo, aconteceria a mesma coisa. Vamos dizer que você achou um detalhezinho que precisa ser melhorado no perfil. Tudo teria que ser alterado. Já no AutoCAD Civil 3D e a utilização do BIM, tudo é integrado de forma dinâmica. Então, se você fez uma modificação na planta, essa modificação vai se fazer acontecer no ambiente 3D. Ela vai alterar todas as características da plotagem automaticamente. Você vai fazer com que todos os rótulos sejam modificados caso tenha ocorrido alguma alteração neles. Então, com isso, você ganha tempo, deixando de fazer uma tarefa árdua que você teria que fazer manualmente, porque o software faz isso automaticamente. Então, está aqui, certo? A principal característica dele, tecnologia BIM. Em seguida, nós podemos destacar que tudo que o AutoCAD tem, o Civil 3D tem. Por quê? Porque o Civil 3D foi construído por dentro da estrutura do AutoCAD. Então eles pegaram o AutoCAD e ampliaram as suas capacidades, transformando o AutoCAD Civil 3D, inserindo ferramentas que facilitassem rotinas que eram complexas no AutoCAD. E um ponto importante desta questão é que o Civil 3D é construído com base no que os usuários fornecem de informações. Então, se você nota que uma ferramenta está desatualizada ou que ela pode ser melhor, você sugere isso nos fóruns da Autodesk. Muitas ferramentas que nós temos hoje foram melhoradas graças à interação dos usuários com os desenvolvedores do software, certo? Então, nós podemos dizer que essa também é uma importante característica do Civil 3D. Todas as ferramentas de desenho que eram sucesso no AutoCAD fazem parte do Civil 3D também. Depois, por fim, o que mais que nós temos aqui? As ferramentas para mapas. Bom, se nós estamos falando de topografia, a gente está falando em algum momento da necessidade de construção de um mapa. E construir mapa no AutoCAD por si só já era algo muito interessante. É claro que o AutoCAD é uma ferramenta de desenho, ela não é uma ferramenta GIS. Então, você encontra softwares muito mais complexos para a criação de um mapa. Contudo, no Civil 3D você também possui ferramentas para construir um mapa com precisão. Não, claro, como softwares específicos do GIS, mas como um software que, além de permitir a você criar desenhos a partir das ferramentas CAD, também permite você trabalhar com ferramentas GIS. Isso, num projeto de infraestrutura, é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque em diversos momentos você precisa conhecer o local do seu empreendimento. Então, um mapa daquele local é muito importante. É claro que existem muitas outras ferramentas que nós podemos citar aí, com facilidade. Um bom exemplo é o conjunto de ferramentas de visualização, que permite a você visualizar com bastante facilidade o seu desenho, como se ele estivesse na sua mão. Então isso é muito interessante no projeto de topografia, porque você consegue ver o resultado final da sua topografia, que seria uma superfície, por todos os ângulos. Então você trabalhar com o Civil 3D para projetos de infraestrutura é muito interessante. Tá? Agora que você já conhece um pouco sobre o que é o Civil 3D, nós vamos entender o porquê que é interessante trabalhar com topografia nesse software, que é o nosso principal objetivo dessa apresentação. Então, nós temos aqui um resumo bem rápido, que o Civil 3D ele facilita a nossa tarefa, porque ele é uma tecnologia BIM, conta com todas as ferramentas do AutoCAD e também possui ferramentas para mapas. Bom,
Então vamos aqui para o nosso próximo slide, onde nós vamos finalmente falar das ferramentas do Civil 3D para topografia. Então vejam bem, você conhecer um terreno onde será realizado um determinado projeto de infraestrutura é algo fundamental, senão você não vai conseguir ter a precisão que você gostaria no seu projeto. Para que você conheça esse terreno, você pode obter as informações de diversas fontes. Você pode adquirir uma imagem de satélite, você pode utilizar cartas topográficas, ou você pode fazer algo que eu considero como sendo mais preciso, a medição de topografia. É claro que uma medição de topografia não é algo fácil, não é algo barato, mas dependendo da obra que nós vamos realizar, o ideal é realizar as medições com precisão. Está um pouco na hora de parar com essa questão de que topografia tem que ser barata, que topografia é um servicinho que você vai ali e faz. Não, a topografia é algo extremamente importante. No meu caso, por exemplo, que trabalho com controle de inundações, o terreno é fundamental para que você realize a sua análise. Então imagine que eu faça lá um serviço de topografia qualquer, uma medição sem precisão alguma, e fale, por exemplo, que a água não vai chegar num determinado local, porque eu criei alguns pontos naquele local ali que me deu uma elevação errada. O que vai acontecer nisso tudo? Vai acontecer que eu vou ter um problema grave. Eu posso colocar em risco a vida de pessoas que não estariam se eu tivesse feito uma medição correta. Então, por isso que quando nós trabalhamos com análise de inundação, a gente sempre comenta sobre a importância de ter uma boa medição de topografia. Eu acredito que todos que estão aqui concordam comigo. É claro que nós podemos obter imagens precisas de satélite com informações do terreno, inclusive isso supre aquelas dificuldades que nós temos de medir locais onde a medição é impossível, mas sempre que for possível, o ideal é optar por uma topografia bem feita. Então, como o Civil 3D é um software completo para infraestrutura, para projetos de infraestrutura, não poderiam faltar ferramentas voltadas para a topografia, para que você insira corretamente as informações do seu terreno no seu projeto. Então, vamos ver o que são essas principais ferramentas que nós temos. Nós temos aqui o principal ponto da nossa apresentação e das ferramentas do Civil 3D para topografia, os bancos de dados. Os bancos de dados topográficos, eles tornam possível nós utilizarmos todas as ferramentas que o Civil 3D vai oferecer para você processar os seus dados topográficos. Então, vejam bem, o Civil 3D e o AutoCAD, ele permite, e eu vou mostrar isso já já, que você insira os pontos de uma forma bem simples. Manualmente, você vai lá, insere os pontos e utiliza eles da forma que você achar mais interessante. Contudo, essas utilizações elas são bastante limitadas. Quando nós criamos um banco de dados topográficos, nós estamos fazendo o seguinte: nós estamos aumentando a segurança das informações. Por quê? Porque o Civil 3D, entendendo que aquilo é uma topografia, vai impedir que você realize alterações sem o máximo de cuidado. Então você não vai conseguir simplesmente apertar o delete ali, excluir um ponto, movê-los de local. O Civil 3D entende que aquela medição de topografia foi realizada por uma pessoa, que nem sempre é a pessoa que está editando e formatando os pontos no software, e que essas informações elas precisam de uma certa segurança. Então ele impede que você altere simplesmente por alterar esses bancos de dados. Agora, a grande vantagem dos bancos de dados é que eles vão permitir a você utilizar algumas ferramentas de automatização do seu trabalho de topografia. Então vejam bem, imagine que você tem aí uma área muito grande de medição, que foram realizadas medições ao longo de 2, 3 meses, vários hectares, né? E aí você tem lá no meio várias árvores, várias cercas, vários limites de propriedade, vários pontos que representam o terreno, e você quer separá-los por algum motivo. Seja porque você precisa saber exatamente onde são os limites, quais são as cercas, quais são as árvores, ou pelo simples fato de que você quer deixar o seu trabalho de topografia mais bonito, né? Se você for fazer isso manualmente, nós estamos falando de um trabalho hercúleo, né? Um trabalho que vai levar uma grande quantidade de tempo,
que vai dar um certo trabalho e, poxa vida, nós estamos na era digital, né? A gente pode perder tempo com coisas mais importantes. Então, quando você trabalha com bancos de dados no Civil 3D, você tem acesso às ferramentas de automatização do Civil 3D para topografia. E essas automatizações, elas passam muito pelo que nós chamamos de chaves de descrição. O que são as chaves de descrição? São descrições que você insere ao longo da sua medição para determinados pontos. Então vamos dizer que você está lá medindo a sua topografia. Então você quer representar o seu terreno como TER, de terreno, EG, e aí lá na sua estação total ou no seu GPS você coloca essa descrição por ponto. Cada ponto vai obter essa descrição que vai ser utilizada no Civil 3D. Você quer saber quais são as árvores, então você coloca lá, por exemplo, eu fazia assim, ARV. Então, tudo que é árvore estaria representado naquele ponto. Quando você utiliza as chaves de descrição, você fala para o Civil 3D o seguinte, procure pelos pontos que têm a descrição ARV e aplique esse estilo. Então, todos os pontos vão ter o mesmo estilo. Você vai colocar lá, procure pelos pontos que tem a palavra ou a descrição, né, CER, de cerca, e aplica tal estilo. E aí o Civil 3D vai fazer isso automaticamente, ou seja, você vai perder ali 10 minutinhos e o resto vai ser feito tudo sozinho. Agora olha só que interessante, isso não vai valer só para uma medição. Quando você cria a chave de descrição no Civil 3D, ela vale para qualquer projeto de topografia. Então você padroniza as suas medições e utiliza essas padronizações para todas as medições. Quer algo melhor que isso? Não tem. Então o Civil 3D ele permite que você utilize as chaves de descrição com precisão e assim automatize as suas ferramentas. Até coloquei uma chavinha aqui para representar essa parte da apresentação. Inclusive, como eu tenho certeza aí que vocês já estão curiosos em saber como que funciona essas chaves de descrição, já eu vou mostrar no software como que elas funcionam, tá? O último ponto que eu queria destacar aqui das ferramentas do Civil 3D para topografia é o uso de figuras topográficas. O que são as figuras topográficas? São desenhos que são gerados a partir das informações contidas no seu arquivo de pontos. Então, se você colocou lá que a cerca tem que ser representada por uma linha, o Civil 3D vai fazer isso automaticamente. Você não vai precisar traçar a linha manualmente ali. É isso que nós chamamos de figuras topográficas. Ah, eu preciso que o meu terreno seja representado com linhas que tracem todo o limite. Você pode fazer isso automaticamente. Você não precisa ficar traçando linha ponto a ponto, né? É isso que a automatização vai fazer por você. Então, o que o Civil 3D vai fazer? Ele vai identificar os pontos que são semelhantes e conectá-los a partir de linhas. Tá? Até desenhei uma linhazinha aí, uma spline, né? Mas vocês vão ver que esse é um momento muito interessante do seu processamento dos seus pontos topográficos, porque é mais um daqueles momentos em que você vê que o Civil 3D está trabalhando por você. Você não está mais tendo que fazer aquilo manualmente. Né? Para quem já trabalhou com o Civil 3D, ou na verdade, com qualquer arquivo de pontos e não conhecia essas ferramentas, deve lembrar aí a dificuldade que é para você processar dados topográficos, não é mesmo? Então, vou mostrar aqui numa imagem ó, o que são essas ferramentas. Então aqui eu tenho os bancos de dados, está vendo? Ó? Aqui no caso eu criei um chamado Conatop, que é o que eu estou apresentando para vocês. Eu já tenho um padrão chamado topografia, que todas as minhas informações ficam nele, tá? E aqui, vejam só, eu tenho a minha formatação, né, as aplicações dessa ferramenta. Então, a partir dos bancos de dados, eu consigo utilizar as chaves de descrição. Então, esses pontos verdes aqui que estão representando as árvores, esses xizinho vermelho que representa a cerca, os outros que representam o terreno existente, os pontos que representam as residências, eles são formatados automaticamente graças ao uso das chaves de descrição. Tá? Aqui eu ainda mostro, tá vendo uma linha? Ó, essas linhas aqui, brancas e azuis, isso aqui são as nossas figuras topográficas. Então tudo isto aqui é possível graças ao uso do Civil 3D. É claro que vocês vão ver daqui a pouco que você pode também utilizar o Civil 3D
sem as ferramentas do banco de dados topográfico, mas você vai ver que não vale a pena, tá? Mas aonde que está o segredo disso tudo? Onde que está o nosso mapa do tesouro? O mapa do tesouro está no nosso arquivo de pontos. Não podia faltar, então, o segredo por trás de todas essas ferramentas, né? Onde que está o mapa do tesouro? Então, o mapa do tesouro, como vocês podem ver aí na apresentação, está no arquivo de pontos. Tá? Então, o que que acontece? Quando você insere o seu arquivo de pontos no Civil 3D para que ele seja utilizado como banco de dados topográficos, esse arquivo de pontos deve conter todas as informações necessárias. E você, principalmente, deve saber proceder com o uso das ferramentas corretas para processar esses pontos. Tá? Então, como que fica um arquivo de pontos para que você consiga automatizar o processamento dos dados? Estou com um aqui para te mostrar. Quer ver? Tá aqui. Tá vendo? Vou até reduzir aqui que não precisa disso tudo de janela, né? Tá aqui. Tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui os meus pontos. Aqui eu tenho a identificação dele, o ponto que foi medido. Então aqui está sendo o ponto 4.749. Eu tenho as coordenadas x, que é a primeira aqui, a y, que é a segunda, e a z, que é a elevação, né? E no Civil 3D e qualquer software CAD que utiliza as coordenadas UTM, aqui é o easting, northing e o z, né? Que é a elevação. Por fim, olha só que interessante, nós temos as descrições, ó. Então eu tenho aqui as descrições de árvore, tá vendo? As de limites de propriedade, tá vendo? As de cerca, olha só. E as de EG. O que é o EG? Ah, ainda tem as de residência aqui, tá vendo? A res. E EG, que são os pontos do terreno. Tá vendo? Então, quando você chega a possuir um arquivo de pontos desse nível, você consegue automatizar. Vamos dizer que você não tenha inserido descrição nenhuma durante a sua medição. Você não vai conseguir automatizar a sua formatação de pontos. Tá? Agora, é possível, depois que você obteve o arquivo de pontos, inserir as descrições? Sim. Você pode inserir a descrição em qualquer momento aqui. Tá vendo? Olha lá. Posso inserir qualquer texto aqui. Contudo, essa é uma tarefa árdua, porque você precisa identificar quais pontos que foram realizados na medição. Então, por exemplo, se você tiver certeza que do ponto 4.707 ao ponto 4.732 são árvores, você pode inserir as informações aqui de descrição. Tá vendo? Não esqueçam das aspas para o Civil 3D entender que isso aqui é um texto. E aí você vai ter o mapa do tesouro todo em suas mãos a partir do momento que você contar com um arquivo nesta complexidade aqui e com todas essas informações. Então guardem bem essas informações aqui, tá? Esse arquivo da apresentação vai ser disponibilizado para vocês em formato PDF. E aí você vai ter todas essas informações aqui para utilizar a qualquer momento. Tá certo? Então, nunca esqueça que o mapa do seu tesouro está no arquivo de pontos. Então agora, vamos ver como que tudo isso funciona aí na prática. Tá? Eu vou para o Civil 3D, vou mostrar para vocês o que seria um arquivo de pontos inserido sem utilizar as informações e as ferramentas de bancos de dados topográficos e também como que ficaria quando a gente insere esses pontos de dados topográficos no Civil 3D utilizando as ferramentas de automatização. Tenho certeza que vocês vão gostar, então eu encontro com vocês lá no software. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora o Civil 3D, tá vendo? Já com os dados topográficos aqui sendo apresentados, e vou mudar aqui para o meu Drawing One, tá? Só para a gente entender um pouco melhor este software. Então aqui se encontra o Civil 3D. Para quem já trabalha com o AutoCAD vai sentir certa familiaridade com o software, porque na verdade a estrutura é a mesma, então você encontra aqui as ferramentas de desenho, modificação, layer, tá vendo? E claro, você encontra aqui as ferramentas que são próprias do Civil 3D, tá? E aí você tem as ferramentas de anotação, de modificação, de análise, de gerenciamento, de saída e exportação de dados e por aí vai. É claro que se eu fosse mostrar tudo para vocês aqui, eu precisaria de uma palestra só sobre o Civil 3D, não é mesmo? E não é essa, vamos dizer, o nosso interesse aqui. Então aqui, vejam só, eu tenho a minha Toolspace,
onde eu tenho aqui a minha guia Survey. Tá vendo? Lembra que lá no começo da nossa palestra eu falei que ia comentar sobre a guia Survey? A guia Survey é onde você encontrará todas as ferramentas para trabalhar com dados topográficos no Civil 3D. Então você tem aqui os seus bancos de dados topográficos, tá vendo? Seus bancos de dados de equipamento, então você pode inclusive importar direto da estação total para o Civil 3D, direto do GPS para o Civil 3D, mas eu particularmente não gosto de fazer isso. Quando eu realizei as medições, que foi com uma estação Leica e um GPS Leica também, a própria Leica fornece o software de processamento dos dados. E aí depois que processou os dados lá no software da Leica, nós trazíamos assim para o AutoCAD e porventura para o Civil 3D também. Tá? Então aqui, olha só, isso aqui é o que o AutoCAD te ofereceria, é o que o próprio AutoCAD Civil 3D te oferece se você não utilizar as ferramentas de processamento automático de dados. Você insere o seu arquivo de pontos aqui, ó, e ele nada mais é do que um ponto qualquer. Tá? Vejam que ele inclusive é considerado de Google Point. Né? Eu tenho aqui o número dele, eu tenho aqui a descrição, eu tenho as coordenadas, mas ele é apenas um ponto. Tá? Mesmo ele sendo apenas um ponto, você pode utilizá-lo naturalmente para criar sua superfície, para traçar um perfil. Tá? Esse não é o problema. Só que quando nós trabalhamos com topografia, a gente espera um pouco mais do que isso. Não é mesmo? E esse um pouco mais do que isso vem graças às ferramentas aqui da guia Survey e também da guia Settings, onde a gente trabalha com a aplicação de estilos em chaves de descrição. Então, quando eu venho aqui para a guia Survey, ou na verdade, desculpa, para o meu desenho chamado Survey, a gente já pode notar uma diferença gritante deste desenho para este, mas vejam que é o mesmo conjunto de pontos. Então, onde que estão as diferenças ou as ferramentas que diferenciam este arquivo do arquivo puro que nós temos aqui no desenho Drawing One? Estão todos aqui na minha guia Survey. Tá? Então aqui na minha Toolspace eu vejo que eu tenho a guia Survey, como eu já falei, e eu tenho aqui ó, os bancos de dados topográficos. Então eu tenho aqui o meu banco de dados chamado Conatop. Nele eu posso importar os meus arquivos, tá vendo? Ó? Então eu teria aqui toda uma etapa de importação, onde eu posso escolher caderneta de campo, que é o Fieldbook, arquivos Land XML, arquivos de ponto, que são os arquivos TXT, ou pontos que já possam estar no desenho. Tá? Eu posso transformar pontos comuns em pontos topográficos, que é o que nós faríamos para resolver o que está nesse desenho chamado Drawing One ali. Tá? Então, quando você faz isso, você seleciona aqui o seu arquivo de ponto e identifica qual tipo de arquivo ele se encontra. Então, por exemplo, o meu arquivo é o PENZD. Quer ver? Aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho o número de ponto, as coordenadas X, que é o easting, as coordenadas Y, que é o northing, as coordenadas Z, que é o point elevation, e as descrições. Tá vendo? Então, só quando tudo encaixa direitinho aqui é que vocês conseguirão utilizar com precisão estes arquivos aqui do Civil 3D para topografia. Tá? Eu vou cancelar aqui porque o meu arquivo de pontos já está inserido. Então, quando eu venho aqui, olha só, eu vejo que eu tenho aqui pontos com a descrição limite. Tá vendo? Eu vejo que eu tenho pontos com a descrição ARV, eu vejo que eu tenho pontos com a descrição RES e vejo que tenho pontos com a descrição EG. É claro que o estilo de ponto aqui, veja bem, pode ser um que não esteja sendo bem utilizado para representar. É que eu quis diferenciar bem os pontos e fui utilizando estilos que às vezes possam ser inadequados para topografia. Né? Mas vocês podem ver que tudo isso aqui foi feito automaticamente. Por quê? Porque aqui em Settings a gente altera as questões envolvendo chave de descrição. Então eu vejo que eu tenho aqui os meus ajustes de ponto e um desses tipos de ajuste de ponto é o Description Key Sets. E aí o que acontece? Você pode utilizar os conjuntos de chave de descrição que o Civil 3D possui,
está aqui com o nome de Civil 3D, vou até ampliar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Ou então você cria o seu conjunto de chaves de descrição. Então, por padrão, olha só, deixa eu editar aqui o Civil 3D. Ó. Por padrão, ele já vem com algumas chaves de descrição aqui. Então, se você utiliza, por exemplo, TR asterisco, ele já identifica como árvore e aplica esse estilo aqui. Mas convém criarmos o nosso próprio conjunto de chaves de descrição. Então, eu tenho aqui ó, ARV, estilo de árvore, tá vendo? Cerca, EG, limites, residência e aí por diante. Se você tiver, vamos dizer assim, um conjunto muito complexo com várias descrições, não tem problema. Por que que não tem problema? Porque você vai fazer isso uma vez só. Você não vai ficar fazendo isso para todos os desenhos seus, não é mesmo? Então você faz uma vez isso, deixa bem completo, tudo certinho e utiliza para os seus próximos desenhos, tá? Além disso, além de ter as chaves de descrição, que são as ferramentas que são aplicadas nestes pontos aqui, olha só, nós temos as figuras topográficas. Tá vendo que são esse campo aqui de figuras. O que são as figuras topográficas? São essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Que são traçadas para delimitar um determinado terreno. Ou seja, essa linha está unindo todos os pontos que possuem a descrição limite. Assim como essa linha está unindo todos os pontos que possuem a descrição cerca. Então você consegue alterar todas as características da sua automatização e fazer com que o Civil 3D faça o trabalho difícil, o trabalho sujo para você. Se eu, por exemplo, utilizo o comando Properties aqui, ó, eu vejo que ele já transforma a minha figura topográfica em uma parcela. Tá vendo? Ó, Parcel Segment. Tá vendo? Vamos ver aqui também, ó. Vou clicar aqui, Properties, ó. Properties, tá vendo? Ó? Deixa eu só tirar a seleção do primeiro. Tá vendo? Eu tenho aqui uma figura de topografia agora, que é o Survey Figure. Tá vendo? Qual que é o interessante de você ter uma parcela, por exemplo, sendo criada a partir de uma figura topográfica? É que você pode utilizar os rótulos de parcela. Quer ver? Vou colocar aqui, ó, os rótulos da minha parcela aqui da cerca. Vamos dizer que fossem os limites da minha propriedade. Não é mesmo? Quando eu faço isso, ele cria para mim os rótulos todos. Deixa eu só ver porque eu tenho que clicar no local certinho aqui. Tá vendo? Ele tem que me mostrar onde que está o que chama de rótulo de parcela. Tá vendo? Até eu devo ter excluído ele, por isso que eu não estou conseguindo selecioná-la corretamente aqui. Tá vendo? Mas qual que é a vantagem da parcela? Eu vou até criar uma parcela rapidinho aqui para vocês verem, porque ali, por algum motivo, deu errado. Tá vendo? Ó? Vou criar uma parcela aqui, até bom que vocês já ficam sabendo como criar uma parcela a partir de objeto. Né? E aí, qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que você consegue, tá vendo? Ó, esse rótulo aqui que faltou na minha figura topográfica lá, na minha parcela que foi criada a partir dela. Quando você tem esse rótulo aí, você pode inserir as informações da sua parcela com rumos, tá vendo? Ó, comprimento do segmento e rumo, tá vendo? Que é algo muito importante para quando você trabalha com topografia, não é mesmo? Vou até apagar isso aqui, porque isso aqui não é o nosso objetivo da aula, né? Vou apagar ela aqui, mas essa é a vantagem de você ter uma parcela quando você está trabalhando com topografia no Civil 3D. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. A vantagem de trabalhar com topografia no Civil 3D, que nada mais é do que você estar automatizando o seu trabalho, para você não ter que trabalhar apenas com pontos frios, né, como esse aqui, e trabalhar com algo que realmente dê para mostrar um trabalho legal, que dê para ser utilizado em um projeto de infraestrutura. O meu contato está aí, vocês podem estar entrando em contato comigo sempre que precisarem para saber um pouquinho mais. Eu só vou confessar, eu não trabalho muito com teodolito, então às vezes, para falar a verdade, eu nunca trabalhei com teodolito. Então às vezes o pessoal vem tirar alguma dúvida sobre teodolito comigo e aí realmente não é minha praia. Mas tudo que tiver questão aqui do Civil 3D, de como trabalhar com as chaves de descrição, com as figuras, vocês podem estar entrando em contato comigo por Facebook, por Skype,
tá? E aproveitem aí as vantagens que vocês vão obter também para adquirir alguns cursos na área de Civil 3D e também poder aí aprender um pouco mais sobre esse software, tá bom? Deixo aqui um forte abraço para vocês, para o pessoal aí que está organizando o Conatop. Desejo boa sorte aos demais palestrantes e que vocês possam aproveitar esse momento para aprender novos conhecimentos. Até a próxima!